Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais barril dobrado do mercado imobiliário, altamente rentável. Eu, Francisco Caroso, ao lado do meu irmão e sócio Leandro Caroso. Top! Estamos com um tema muito interessante. Na verdade, a gente vem de uma série dando grandes dicas e sacadas do que fazer com 100 mil. Então, se você tem 100 mil, a gente já falou de uma grande oportunidade como empreendedor, construindo casas e revendendo com 60% de lucro ao ano. Falamos no último episódio, que ainda vai sair, mas provavelmente quando você vê esse já saiu. Falamos como você ser sócio de uma incorporação como 100 mil. Isso mesmo, ser sócio de uma incorporação com apenas 100 mil. E hoje o tema é como você rentabilizar esses 100 mil com imóveis de renda passiva. Isso é muito importante, tem que ser uma renda que você não trabalhe para gerar ela. O dinheiro tem que trabalhar para você. Fantástico, viu, mano? Porque é o seguinte, o camarada faz o seu planejamento, né? Dentro do seu planejamento, eu acho que você tem que ter ativos de curto prazo e ativos de longo prazo. Então, eu tava falando ali, por exemplo, eu fiz um planejamento para mim com 65 anos, eu quero ou desacelerar ou trabalhar com menos pressão na cabeça, porque incorporador, o cara dorme e acorda de pressão na cabeça. Então, se eu quero isso, eu preciso ter, né, os ativos que me dê renda a longo prazo. Né? São rendas a renda é um pouco menor, mas ela é uma renda, né, vitalícia, é uma renda enquanto você tiver o bem, ela vai estar ali girando dessa forma. E tem um modo muito bacana, tá certo? E muito fácil, né, que você vai entender agora, exatamente agora, como você pode comprar um imóvel que custa 250 mil com 100 mil reais. É isso aí, vou me lembrar aqui pra gente contar em formato de história, né? Joãozinho tem 100 mil, meu irmão. E aí o seguinte, o que é que eu vejo? O Joãozinho foi conversar comigo e falou, rapaz, eu vi uns estúdios, que hoje o produto Compacto Studio, ele tem sido um grande gerador de renda. E se você fizer uma boa escolha, que é isso que a gente vai tratar aqui, você tem uma oportunidade de ter uma excelente rentabilidade mensal, muito acima do que o banco te dá. E além de uma oportunidade de longo prazo, formar um patrimônio investindo bem menos do que o valor total do imóvel. Porque assim, às vezes você passa lá, você vê os imóveis, né? Aí você vê 250, 300 mil, aí você fica com aquilo na cabeça, pô, eu vou ter que desbolsar 300 mil, eu não tenho 300 mil. Excelente. É claro que você não tem 300 mil, isso quer dizer, é claro que você não tem não, eu quero que você tenha até mais. Mas você precisa pensar, tá certo, que você na realidade não precisa ter os 300 mil para comprar um imóvel de 300 mil. E nem fazer com que ele rentabilize o máximo que ele pode com aquele valor. A gente vai contar um assunto bem interessante. Então, aí, inclusive, eu estou contando em formato de história porque eu vi uma história parecida lá nos Estados Unidos, onde isso é muito difundido. É porque a gente não tem essa cultura, mas verdade. Lá existem bilionários que começaram justamente desse jeito. Tem um cara, inclusive, que é influência, que ele fala como ele formou o patrimônio bilionário dele investindo muitas vezes 10% do bilhão. Rapaz, você me contou isso, eu achei fantástico, viu, velho? Então, Joãozinho chegou com essa história. Francisco tem uns 100 mil. E eu vou investir para gerar renda. E aí ele falou o seguinte, ó, aqui em Salvador eu encontrei estúdios já de 100 mil e encontrei estúdios que vão aí até 350 e às vezes chega até em 400 mil. Ou até um pouquinho menos também, viu, mano? Aí acho que é estúdio aí a partir de 280 mil, acho que ele já consegue comprar um bom estúdio. É isso, então eu tô falando assim, ele encontrou de 100 até 400, né? Então digamos que eu tô falando assim, ele encontrou em Salvador essas opções, tá? Entendi. Eu vou utilizar aqui Salvador porque é a cidade que a gente está, mas estamos falando isso aí, qualquer região do Brasil que você esteja assistindo a gente, você vai encontrar esse mesmo cenário. Então você tem estúdios de diferentes valores, né? E ele falou, rapaz, tô querendo investir esses 100 mil e tô achando mais vantagem que tá aqui o estúdio de 100 mil. Mas que... E aí eu falei, rapaz, Joãozinho, antes de você tomar essa decisão, vamos refletir. É o seguinte, você vai investir 100 mil num ato aqui, vai quitar, bacana, já comprou, tá sanado. Mas qual é a rentabilidade desse apartamento? Ele, porra, Francisco, eu não fiz conta. Quanto esse 100 mil vai render por mês para você? A conta de renda é essa, eu boto 100, tô tirando quanto mês a mês? Exato. Aí tem uma outra conta que as pessoas não fazem no mercado imobiliário, por não conhecerem, que é a valorização patrimonial ano a ano. Então você conta com duas valorizações, dois dinheiro que entra no seu bolso, né? Que é diferente de uma aplicação, por exemplo, do CDB, que é só rentabilidade mensal. No imóvel você tem o mês a mês, que além de tudo é protegido pela inflação, por conta do índice que ele corrige. Na realidade, o mês a mês ele ganha com a inflação, né?
O aluguel Exatamente. sobe, né? Sobe. É sempre acima da inflação, né? Você está bloqueando a inflação. Você tá falando de GPM, né? Que calculou o aluguel, né? Que é outra coisa que ninguém faz conta. Porque aí o cara fala, rapaz, renda fixa dando 12. Eu falo, tira a inflação. Ele fala, fica com 3. Ficou ruim, né? Aí... Faz conta. Pois é. Aí, porra, então... 100 mil. Se eu comprar 100 mil à vista, eu tô imobilizando 100% do meu dinheiro aqui num ato no tempo zero. Qual a rentabilidade que esse apartamento vai me dar mês a mês? E qual é a rentabilidade anual de valorização do patrimônio que esse ativo pode ter? Tá lembrando que ele tá comprando na planta, viu? Na planta, importante. Bom frisar. Estamos falando de um imóvel ainda em planta, que a gente vai ter um ciclo aí de pelo menos 2 anos para ele ficar pronto. Então você quitou, né? Você quitou, obviamente você pegou todo o dinheiro que você tinha e quitou esse imóvel. No tempo zero. No tempo zero. Ele tem aí mais ou menos, vamos botar 22 meses, 24 meses que ele vai estar em construção. Ele não vai estar te rendendo nada. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, vamos falar o seguinte. Beleza. É uma opção fazer esse investimento. Eu posso comprar um imóvel mais barato. É uma opção. Então vamos avaliar. Porra, será que é a melhor opção? O que a gente quer aqui é te dar um cenário para que você entenda qual é a melhor opção para você, tá? Eu vou te falar aqui o que é que eu entendo como melhor opção pra gente, né? Depois de estudar, depois de conhecer o mercado como a gente já conhece. E você tem uma outra opção, que isso também não é muito difundido, que é isso que a gente quer passar para você. Expectativa. De você investir apenas 30 ou 40% de um imóvel de 300 mil. Mas, pô, por que eu vou gastar 300 mil? Vou comprar um imóvel de 300 mil se eu tenho 100 e posso pagar à vista. Vamos lá. Imóvel de renda, o que define sua renda é, em primeiro lugar, a localização, a qualidade do seu produto e aonde ele está inserido, em qual é o contexto que ele está inserido. Então, se esse 100 mil, se esse imóvel de 100 mil tiver numa localização ruim e for um péssimo produto, você vai alugar para quem e por quanto? Exatamente, é por aí mesmo. Não faça, pelo amor de Deus, não faça aquela questão de você botar o número 1 e o número 2 se você, né, tem um professor meio de contabilidade que ele fala assim, não confunda alhos com bugalhos, né? Então se faça uma análise muito numérica e simples, conta de padeiro, né? Eu vou comprar por 100, você falou muito bem, eu vou comprar por 100 e vou alugar quanto? Qual é o ticket médio de aluguel dessa região aqui? O produto pode ser bom, né? Mas a gente frisou muito e todas as pessoas que escutam esse podcast sabem o quanto localização, né, é importante. Então você está com um imóvel de 100 mil, onde você vai quitar um imóvel de 100 mil, você não vai passar a ter renda com aquele 100 mil por 24 meses e o seu ticket, por exemplo, é R$200, R$100 a diária, ou você vai alugar por R$600 um mês um negócio desse e você deu uma puta sacada aí agora, o cara compra um imóvel de 300 mil pagando 30% ou 40% disso. Você vai pegar o seu 100 mil veja, olha aqui a sacada que Chicão deu aqui agora. É de ouro. Rapaz, ele deu, a gente ia pro final do vídeo com você, o camarada entregou todas as bolas agora. Mas não é só isso que ele falou, né? Tem uma outra sacada muito importante. Esse 100 mil, você vai pagar ele em 24 parcelas. Entendeu? Ou seja, você pode ficar com o seu 100 mil, achar um modo de rentabilizar esses 100 mil na sua mão, tá certo? Pagar a parcela com a rentabilidade e um pouquinho do seu 100 mil, os 24 meses. Chegou no final dos 24 meses, você ainda tem uma baba desses 100 mil que você vai quitar, quer dizer, que você vai... Eu nem botaria mais, viu, Chicão? Eu faria o quê? Que você faria o quê com esse... Você chegou lá na Chaves... O cara deve estar se perguntando, rapaz, pro cara quer me vender um imóvel de 300, eu só tenho 100, que é que porra eu vou fazer com os 200? Cara, a verdade é o seguinte, a construtora, a incorporadora, ela vai te cobrar o que a gente chama de poupança, né? Que gira em torno aí de até 40%, 45%, né? Então eu tô falando de um limite... Não tem incorporadora com 30% do valor do imóvel. Se seu imóvel for muito bom, se você fizer uma boa escolha e se esses seus dois itens aqui tiverem assertivos, a localização e a qualidade do seu produto, certo? E eu vou mais, aonde ele está inserido, porque o contexto que ele está inserido também é importante. Se você está num contexto onde sua concorrência é muito grande, né? Então isso é um fator que mexe na sua demanda para o apartamento. Então eu investi, como o Léo falou aqui, 100 mil ao longo de 24 meses, então, ou seja, já não perdi aqui, já não imobilizei meu capital no tempo zero. Eu tenho um saldo devedor de 200, tá? Você vai adquirir um financiamento bancário
para esses 200 mil. Ou um consórcio. Ou um consórcio, que você já pode vir pagando ao longo dele. Você vai pegar parte daqueles 100 mil, como eu falei, né? Você vai rentabilizar. Então, rentabilidade pagando um pedaço da parcela, um pedaço dos 100 mil. E esse outro pedaço dos 100 mil, eu já achei o que eu ia fazer. Quando eu ainda estava com o meu bolso. Você vai pagar a carta de crédito, talvez. Exatamente. Ou no banco, como então, ou consórcio ou financiamento são duas opções viáveis. Então, você vai fazer uma carta ali de 200 mil, vai quitar o imóvel com a incorporadora. Aquele imóvel, se ele for bem gerido, e volto a falar, se ele tiver uma boa localização, a gente frisa muito localização, porque é o principal ponto e é indiscutível. Não existe ninguém que vai te falar o contrário disso, que a localização é fator determinante na sua geração de renda em qualquer imóvel, em qualquer ativo. Com certeza. Qualquer ativo imobiliário. Então, se você fez uma boa compra, pagou ali os seus 100 mil, sobrou 200, você contratou um financiamento, o financiamento começou a cobrar, o aluguel dele vai pagar o financiamento e ainda vai lhe deixar dinheiro no bolso. A cada ano, se o seu imóvel estiver bem posicionado, você vai ter uma valorização de 10 a 15% no patrimônio. Ou seja, você hoje tem um patrimônio que vale 300, investindo 100. Aí você, olha a análise, que eu acho que você que vai tomar essa decisão. Viu? Se eu tenho um imóvel de 100, que a localização é ruim, o produto é ruim, eu paguei 100, ele nem valoriza, eu continuo com 100 mil de patrimônio, certo? E nem rentabiliza mês a mês. Eu tô com prejuízo que eu tô tendo que pagar despesa de condomínio e IPTU. Com certeza absoluta. A outra opção é, vou no imóvel de 300 mil, excelente localização, excelente produto e excelente gestão, que é outro item também. Por que eu falo de gestão? Porque se você tiver que gerir, não é renda passiva, é renda ativa. Você está gastando sua energia para o seu dinheiro render para você. Bendito. Então, quando você tem uma boa gestora, é renda passiva. Você está trabalhando para fazer o seu e o seu dinheiro está fazendo mais um dinheiro para você. Esse é o melhor caminho. Pai Rico e Pai Pobre. Leia, Boa. É um livro, uma biografia excelente, é um livro fantástico para você ler e você vai começar a aprender que para ser milionário o dinheiro tem que trabalhar para você. Essa foi uma dica fantástica, tá certo? Para que realmente o dinheiro comece a trabalhar para você. Excelente, rapaz, essa dica é valiosa. A gente usa nas nossas vidas, a gente trabalha com isso e nós fazemos patrimônios assim. Então, o que é que você prefere? Ficar com esse ativo aqui que custou 100, mas não rentabiliza, não valoriza, só te dá dor de cabeça? Ou você vai comprar um que custa 300, pagando 100, seu aluguel vai pagar o financiamento, ainda vai lhe deixar um valor. Em pouco tempo esse imóvel vai ter valorizado bem mais do que o saldo devedor dele do banco. Você tanto pode vender ele depois e comprar outro, um ou dois no mesmo processo, como você pode se capitalizar e fazer novos investimentos dessa forma. Eu tenho um cliente, tá certo? Que na realidade quando eu iniciei a minha trajetória, me lembrei dele aqui agora, cara. Quando eu iniciei minha trajetória como corretor de imóveis, eu acho que eu devo ter em torno de 20 anos, aproximadamente 22 anos como corretor de imóveis. Não vou dizer o nome dele aqui porque realmente não sei se posso, mas ele fazia isso, cara. Ele comprava, ele trabalhava numa grande empresa, portanto ele tinha um bom contra-cheque e ele tinha créditos em diversos bancos. E ele pegava crédito em cada um desses bancos e pagava um sinalzinho, tá certo? E financiava os 80%. Então, só na minha mão ele deve ter comprado uns 5 quartos-sala. Olha que interessante, há 20 anos atrás, ele já investia em quarto-sala. E sabe o que ele me dizia? Ele falava assim, bicho, o quarto-sala tem um valor de locação muito parecido com 2 quartos. Só que o 2 quartos eu vou pagar 60% talvez a mais do que um quarto-sala. Então, olha que grande sacada você tem comprando uma microunidade que vai te rentabilizar, porque tem microunidade, velho, que você vai alugar pelo preço muito parecido de um quarto-sala grande, talvez, que você vai pagar 30% a mais naquilo ali. Exatamente. Isso é uma grande sacada, cara, muito bom. Ó que ideia da porra. Aí o cara vem e fala, porra, essa é a realidade 100. Espero que você tenha tomado uma decisão entre essas duas, o melhor caminho para você, mas sem dúvida eu iria pelo caminho do imóvel de 300. Rapaz, tem que botar o que assim. Lembra daqueles programas de TV que botava a mão? Você troca a escova de dente pelo celular. Ia ser igualzinho, velho. E aí é o seguinte, porra, se você, meu amigo, tiver 300 mil, eu vou te falar o seguinte, você vai fazer um patrimônio de quase 1 milhão com esses 300. Exatamente, velho. Você vai comprar 3 de 300. Você vai botar 100 mil em um, 100 mil em outro, 100 mil em outro.
E acabou. Você acabou de formar um patrimônio de 1 milhão com 300 mil. Lembre-se, meu irmão tá falando assim, Chico tá falando o seguinte, tá falando em 100 mil, mas você precisa lembrar que esses 100 mil você não precisa ter em cash, não. Você precisa ter ele diluído em 24 parcelas. Exatamente. Vai pagar, desses 100 mil, tu vai pagar 30% de entrada ali, que são as entradas um pouco, né, é mais salgado um pouquinho, e depois você vai pagar esse 70% suave. Né? Então não é que você precisa estar na mão com isso aí. Entenda que para ter formação de patrimônio imobiliário, você precisa ter informação. Exatamente. E ação. E ter coragem. Excelente. Você falou um negócio interessante. Ou seja, se você tem esses 300, você vai formar esses 3 imóveis sem nem gastar todos os 300. E Chicão, quer ver outra coisa? Quando a bicicleta começa a andar, o difícil é você comprar o primeiro. Depois, quando a bicicleta começa a andar, e com essa dica valiosa que a gente acabou de dar, você nunca mais para de comprar imóvel. Você é mordido pelo mosquito do mosquito imobiliário e você nunca mais para, porque o dinheiro vem, tá certo? E essa renda passiva você não usa mais para poder pagar a sua despesa, não, amigo. Você usa para geração de patrimônio, cara. Homem, eu vou te falar um negócio. Eu só compraria à vista se, fazendo conta, fosse muito vantajoso financeiramente, compensando o outro lado de eu investir num maior. Ó, tem um outro livro que eu li. Se o desconto for muito agressivo. É verdade. Se eu dobrar meu dinheiro, eu invisto. Se não, irmão, pode ir no caminho que é certo. O dinheiro mais caro que você tem é aquele que está no seu bolso. Exatamente. Tá certo? Então, assim, você tem aí fora, né, créditos imobiliários e as construtoras, você só vai pagar o INCC. Pô, na poupança você paga INCC. Ah, Leandro, o INCC hoje está alto. A gente está falando de uma realidade, mas mesmo assim, a gente está falando de uma realidade que ainda não é que seja baixo, mas o custo desse dinheiro com relação ao dinheiro que está no seu bolso ainda é mais barato. E outra, pô, eu tô vendo esse movimento do pessoal falando, não vou quitar por causa do INCC. Rapaz, não tenha medo do INCC não. Quem vai pagar o INCC é o seu cliente no aluguel. Você vai fazer o financiamento, o seu saldo devedor pode ter um pouquinho maior, mas ele que vai pagar. Aí já é correção de IPCA, é algum outro, mano. Não, o que eu tô falando é o seguinte, obra, né? Entenda, não, é porque eu tô vendo algumas pessoas antecipando com receio do reajustamento das parcelas e do saldo devedor final. Pagando mais à vista. É, exatamente, entendeu? Eu ainda digo que o dinheiro que tá no bolso, na realidade, como eu disse, o dinheiro que tá no seu bolso ainda é mais caro do que o INCC. Né? Porque esse dinheiro que tá no seu bolso é líquido. Né? Você pode transformar ele. Você está pagando INCC de 10% ao ano, você pode transformar isso aqui a 14%, a 15%, entendeu? Então você bota o 5% e paga INCC. Vamos pensar, né? Vamos ter informação, vamos estudar um pouco mais, vamos fazer conta. Exatamente. Então, Joãozinho vai fazer uma boa escolha, porque ele vai fazer um patrimônio de 300 investindo 100. Né? Hoje a ideia era trazer essa sacada que, ao meu ver, dos últimos tempos foi um grande aprendizado, que eu comecei a me aprofundar nisso, né? Vi realmente pessoas milionárias que fizeram esse caminho, então fui lá, conheci a história deles através de vídeos como esse que vocês vão chegar, então realmente enxergo como uma grande sacada, e essa escalada serve se eu tenho 100, se eu tenho 200, se eu tenho 300, se eu tenho 400, quanto você tiver. Exponencial. É exponencial. Então, exponencial. E outra, hoje tem apartamentos que você vai comprar pagando uma parcela que cabe no seu bolso da sua renda mensal do seu trabalho. Então é uma forma, inclusive, de te forçar a economizar investindo, e os seus 100 mil tá ali também. Parte dele você vai estar na entrada, como eu falou. Outra parte você pode encaixar na sua própria receita mensal, deixando uma reserva com você, que é esse dinheiro sagrado, e pagando inclusive. Então aquele dinheiro ali você não vai mexer nele todo, não. Bom, mano, se o cara tiver uma receitazinha que puder pagar a parcela, ele precisa só de 50 mil, velho. Entendeu? Exato. Só de 50 mil, cara. Com 50 mil você vai comprar seu imóvel. Se você pagar a poupança ali, lembre-se, quem vai pagar o restante é seu inquilino, cara. Se você já tem um emprego legal, né? E Joãozinho, se casado então com Maria, aí ele pode comprar 2 imóveis por ano, cara. Entendeu? Excelente. Essa é a sacada de ouro. Né? Então essa cara que a gente quer te entregar, independente se você atua ou não no mercado imobiliário, mas isso pode mudar a sua história da liberdade financeira que você quer propor na sua vida. E o que a gente quer é que isso aconteça com você. Mude a sua história, a sua trajetória investindo no mercado imobiliário, cara.
Imóvel, meu irmão, é atemporal. Isso né? mesmo, Morelli. E eu vi um influenciador do mundo de finanças falando, e ele inclusive fala sobre mercado de capital, bolsa de valores. Que também é bom, agora você precisa ter uma diligência maior, né? E ele, observe, ele que é um cara que leva para uma linha de investimento na bolsa, falou isso no podcast dele. Ele falou o seguinte... Ele falou, velho, imóvel não é moda. Exatamente. Entendeu? Moda você tem alto e baixo. É verdade. Tempo de coleção, tempo disso, tempo, né? Sazonalidade. Imóvel não existe isso, meu irmão. Imóvel é bem que as pessoas vão precisar a vida toda. O mercado imobiliário, ele tem ciclos. Isso é natural. Eu vi hoje. Mas ele nunca vai sair de moda. Eu vi hoje, muito interessante. Você falou um negócio interessante. Sabe? E cabe falar o seguinte: o ser humano, ele briga primeiro por comida. E depois por, como é, Túlio? Por habitação, por moradia, cara. Por segurança na moradia. Então, assim, ele vira temporal por conta disso, sabe? Então, assim, as pessoas vão morar. Elas precisam, elas necessitam. Se você pegar qualquer uma pesquisa... tá certo? De demanda, você vai ver que existe uma demanda reprimida muito alta, tá certo? Então assim, e hoje então que o perfil do consumidor mudou, que as pessoas não estão querendo mais comprar, preferem alugar para poder morar em diversos lugares, você, meu amigo, investindo em imóvel que possa alocar essas microunidades para esse ticket que a gente estava falando aqui agora, é sensacional. É sensacional. Esse é o caminho. Fique ligado nos próximos conteúdos. E o que a gente quer passar para você é o seguinte: nós amamos o mercado imobiliário, amamos trabalhar com o mercado imobiliário. Se tirar ele, a gente fica desempregado. Todo mundo aqui vai ter emprego. Amamos o processo do desenvolvimento imobiliário, que vai além da incorporação da construção. É o pensamento na construção do produto para entregar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, para a sociedade. E eu entendo hoje que o investimento no mercado imobiliário é a mola que impulsiona a economia brasileira. Boa, Chicão. Uma salva de palmas pra você, velho. Na moral, essa foi boa demais. Gera empregos, é um investimento que, além de gerar uma oportunidade financeira alta, risco baixo, certo? Comparado com muitos outros, ele movimenta a economia, não simplesmente com especulação. Né? É verdade. Então isso é importante. Se você acredita num país melhor, você vai escolher seus investimentos com a capacidade que ele terá de ajudar outras pessoas e de ajudar o mercado e de ajudar a economia do seu país. Fantástico, muito bom. Boa! Barril dobrado, jogou duro aí agora. Boa. Então é isso por hoje, essa é a mensagem que nós queremos passar para vocês, é uma grande sacada, né? Ouça com atenção, leve isso, desdobre isso na sua vida, porque é um ouro, é uma mina. Com certeza, pessoal, fiquem com a gente no próximo episódio, né? A gente agradece aí vocês nos ouvindo, né? Assistindo, né? Quem gostou faz o quê, Chicão? Curte, compartilha, né? Manda pra galera, ensina, ajuda que esse conhecimento leve outras pessoas a conquistarem sua independência financeira. Esse é importante, isso é mais importante. Se você também não gostou, coloca seu comentário, porque a ideia é que a gente possa aperfeiçoar nosso trabalho, nosso formato de conteúdo, para você entender cada vez melhor e fazer a grana cair com os blocos, né, Gabriel? Cair os blocos no seu bolso, meu irmão. Rapaz, só para terminar aqui, que eu não podia deixar de falar, que você falou exatamente isso, que as objeções, né, e as sugestões, mesmo que não sejam tão positivas aos nossos ouvidos, elas merecem atenção e a gente vai, com certeza, definir isso contigo. A gente atendeu hoje aqui no escritório o Arlon, né, um parceiro nosso, virou um parceiro nosso aqui, e antes dele fechar, né, com a gente, ele criou diversas objeções, e quando ele me chegou aqui, ele me pediu desculpa, né, ele falou, pô, desculpa tanta objeção, eu falei, cara, eu tenho que te agradecer, te dar um beijo, porque você criou diversas objeções que iríamos deixar passar, e isso nos trouxe, na realidade, a oportunidade de detalhar mais um pouco o nosso produto, detalhar mais um pouco a informação que a gente passa dele. Então é assim que fica altamente rentável aí junto com vocês. Beleza? Irmão, aproveita que é de graça e é de coração. Muito Leva bem. essa mensagem aí para você aperfeiçoar seus investimentos no mercado imobiliário. Forte abraço, fiquem com todos Deus. com Deus, agradecer a galera aqui do Background. Minha tia. Barril dobrado. Fechou, galera. Passa.